Bom dia a todos. Vamos dar mais um início a esse webinar. Hoje nós vamos estar falando sobre manutenção preditiva com modelos. Durante esse workshop, a gente vai ter uma prática, um hands-on. Nós vamos mostrar algumas coisas sobre o MATLAB, Simulink. Quem tiver dúvida a qualquer momento pode fazer pergunta. Aqui comigo tem a Fernanda e o Thales que estão ajudando nesse workshop. E vamos começar então iniciando esse workshop de manutenção preditiva com modelos. A ideia é que a gente inicie o workshop pela introdução. Nós vamos estar tentando seguir essa agenda aí, falar um pouquinho como desenvolver os algoritmos, como assim por modelos. Quando a gente fala de manutenção, às vezes para algumas pessoas soa estranho. Nós vamos mostrar como que os modelos podem ajudar a gente. Em seguida nós vamos fazer um hands-on e vamos finalizar com conclusões, tá? Bom, iniciando pela introdução. Existem pelo menos 3 abordagens conhecidas aí, principalmente pela indústria, de tipos de manutenção. A gente tem aquela reativa, alguns chamam de corretiva, mas é quando a gente tem que consertar a falha. Essa é muito praticada por quem tem automóvel. A gente nunca troca a nossa bateria antes dela falhar. Poucas pessoas fazem isso. Então você está lá com o seu automóvel, a sua bateria falha, o seu carro não liga, aí o que você tem que fazer? Ir lá e trocar o site do seu, a sua bateria, trocar sua caixinha. Então essa é a que a gente chama de reativa. E na indústria também ela é muito aplicada. Está funcionando, a máquina quebrou, vamos lá consertar a falha. Só que isso é muito caro, principalmente para a indústria. Porque você espera isso falhar para você poder consertar, fazer manutenção, você tem um downtime muito grande. Como isso acontece em evento, em horários e muitas vezes não está programado, você tem um custo que às vezes a equipe de manutenção não está pronta, acontece de madrugada. Então aí o pessoal começou a migrar para a preventiva, né? A preventiva ela vem muito do mundo aeronáutico. A gente não pode esperar o avião quebrar para você consertar. Se ele quebrar na hora que ele estiver voando, aí você tem uma falha catastrófica. Então você tem que ter uma manutenção preventiva, consertar a falha antes que ela ocorra, evitar a falha. No entanto, essa abordagem ela é melhor que a reativa. Você tem as agendas, você tem quando isso vai acontecer. No entanto, nem sempre quando você vai fazer essa manutenção, você realmente precisa dessa manutenção. Você pode estar fazendo uma manutenção exagerada. E aí você acaba perdendo tempo. Você tem segurança, mas você tem mais custo. Então, esse é o problema. E você tem hoje o que a gente vai ser o principal assunto nosso, que é o que está crescendo no mundo. Uma área que cresce muito, que é a área de manutenção preditiva. Observem que a reativa conserta a falha, a preventiva ela conserta e evita a falha. A preditiva ela conserta e evita a falha, mas ela tem um plus a mais. Ela quer prognosticar quando essa falha vai acontecer. É isso que eu quero saber. Quando que isso vai acontecer? Esse é o segredo da manutenção preditiva. É você prognosticar. E não existe almoço grátis. A gente tem que ter um trabalho muito grande de base para poder ter essa manutenção preditiva. O que é realmente? É monitorar inteligentemente a saúde dos equipamentos para evitar futuras falhas no equipamento. Aqui do lado um videozinho, se tiver um delay, esse vídeo depois vai ser disponibilizado. Esse vídeo é do YouTube. Isso é uma turbina eólica, ela teve uma falha no seu sistema de freio. Observem aí o que aconteceu com essa turbina aí. Vou reprisar. Ela começou a girar muito rápido, até que ela colapsou todo o sistema e destruiu todo o sistema de turbina eólica. Isso poderia ter sido evitado se tivesse sido identificado antes do equipamento falhar.
ou se tivesse identificado a causa raiz da falha. E essas turbinas têm falhas preventivas, mas essa falha aconteceu antes. É um desgaste, alguma coisa. E ele poderia ter sido determinado por algoritmos analíticos e dados de sensores do equipamento. Isso foi uma falha no freio da turbina. Começou a ventar demais, a turbina falhou o freio e colapsou o sistema. Então ele não tem, essa turbina não tinha, hoje em dia elas já têm uma certa melhora, monitoramento inteligente da saúde dos equipamentos, o que não tinha antes. Tá? Então é importante aí. E a gente consegue hoje alcançar isso com algoritmos. Tá? A gente tem algoritmo que trabalha muito bem com isso, com essas predições, só que não tem jeito. Para a gente ter predição, a gente precisa de dados. Então a falha preditiva, a manutenção preditiva, um dos intuitos dela é monitorar o sistema, ou seja, monitorar aquela pá, monitorar um motor, monitorar alguma coisa, para detectar indicador de falha, para dizer qual é o próximo tempo de manutenção, ou seja, quanto tempo vai demorar para fazer manutenção com segurança. Identificar quais os componentes que falham. Do lado direito você tem uma turbina da Engine, isso é uma turbina da Safran, que eles utilizaram o MATLAB Simulink para trabalhar com manutenção preditiva. E essa turbina tem vários subsistemas, hidráulico, de combustível, de ignição, mecânico, controle, gerais de sistema de anomalia, de performance. Então, se você começa a ter monitoramento de todos os subsistemas, você não vai esperar, por exemplo, o sistema hidráulico falhar, quebrar e destruir toda a turbina. Você vai arrumar, vai parar e vai falar, não, vou arrumar ele, identificar qual componente está com problema, então você começa a ter ganhos. A vantagem disso, você começa a melhorar a eficiência, aumentar a disponibilidade. Por quê? Porque como você sabe que aquilo vai falhar, você está predizendo quando ela vai falhar, você começa a planejar e otimizar seu sistema de manutenção. Você começa a alocar a tua equipe melhor. Essas fazendas eólicas, elas são muito afastadas. Muitas vezes no Brasil você tem muitas fazendas eólicas no Nordeste. Se você não tiver uma base de pessoas que vão fazer a manutenção, tem todo um deslocamento, tem toda uma logística que é cara, ela não é barata. E você também, a partir do momento que você planeja e otimiza a manutenção, você começa a reduzir o tempo fora de serviço. Ou seja, se você sabe que aquela turbina vai falhar, você já planeja, otimiza e melhora a disponibilidade dela. E, obviamente, para que a gente faz tudo isso? Reduzir custo. Problema em assistência técnica, como eu falei, às vezes você tem uma fazenda eólica que é muito longe, a equipe tem que ficar viajando, e você evita danos a equipamentos secundários, tal como a gente viu no vídeo, uma falha no freio destruiu todo a pá eólica, tudo. Então, aquilo poderia ter sido evitado. Então, uma falhazinha detonou todo o sistema. Mas, como eu disse, como que a gente faz isso? A gente precisa de dados. Essa é a grande chave da manutenção preditiva. Dados. É ter informação, é ter histórico. E muitas vezes ter um histórico é difícil, é complicado. Você ter e montar um histórico é bem difícil. Então, por isso que a gente começa a usar modelos. Por exemplo, essa figura é um motor turbofan que vai embarcar em aviões. E como que a gente prediz e conserta falhas antes deles acontecerem? E se eu tenho a falha preventiva, como que eu sei que vai acontecer assim, se o ideal é ele não falhar nunca? O ideal aqui é a gente trabalhar com dados de sensores, sensoriar ela e desenvolver modelos que sejam o mais próximo da realidade. E com o modelo a gente consegue desenvolver mais dados e trabalhar com predições. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho um dado sensor de 100 turbinas do mesmo modelo,
o que eu tenho que fazer? Eu tenho que importar, analisar essa série histórica, treinar o meu modelo para ver quando ocorrerão falhas, implementar o modelo para executar os dados em sensores ao vivo, um modelo de prevenção de falhas, não um modelo turbina. E prever falhas em tempo real. Isso aí é o que nós gostaríamos de fazer. Isso aí muitos sistemas têm. Então vamos lá, como que ele funciona? Eu tenho um histórico, eu tenho lá o motor 1, ele tem todo um ciclo de vida, ele tem todo um ciclozinho de vida aqui, comecei a gravar ele. Ele tem lá a sua operação, número de voos, houve uma falha, ok. Motor 2, comecei a gravar um pouquinho antes, tá? Houve uma falha. Motor 100, são 100 motores. Aí, de posse desses dados, o que a gente faz? Começa a estimar. A gente tem 100 motores, desenvolveu, são dados importantes, desenvolveu o algoritmo de predição, a gente vai chegar lá, eu quero ao vivo o motor 200 está funcionando, ele está lá, opa, alguma coisa está errada. Aqui, antes dele falhar, observa, a falha dele está aqui. Antes dele falhar, ó, ele já está dando indício de que vai falhar. Aí você programa a sua manutenção preditiva, ou seja, tá vendo que ele vai falhar aqui? Então conserta ele aqui. Isso é um exemplo, tá? A indústria aeronáutica ela trabalha um pouco diferente, ela trabalha com agenda, tudo, mas isso é perfeitamente usado em outros sistemas, inclusive na aeronáutica, está crescendo, essa é a ideia. Então é a gente poder monitorar todo o sistema sem nenhum problema e antecipar a falha, chegar nisso aqui. O problema é que hoje na preventiva, essa setinha muitas vezes ela está muito distante da falha. Então às vezes você faz uma manutenção sem necessidade. Ou às vezes ela está depois da falha, como é o caso daquela turbina eólica. E aí já era. Aí podem me perguntar, mas como que que indício que eu tenho? O motor está funcionando, eu estou sensoriando, o que é? Tem vários sinais, são sinais, a gente trata sinal. Vibração é um deles, fluxo de ar. Você pode sensoriar várias coisas, quanto mais coisas você sensoriar, melhor. Óbvio que tem um custo de sensoriar, obviamente tem todo um problema do sensoriamento, mas tem toda uma gama aí de técnicas para a gente poder otimizar tudo isso. Bom, falei disso aí, então vamos lá. Como que a gente desenvolve o algoritmo? Nós podemos desenvolver, a gente divide aqui em 3 ramos. Estimar a vida útil, ou seja, identificar quando aquele xizinho do motor vai acontecer. Diagnosticar falhas e anomalias, ou seja, é muito parecido com a estimação da vida útil, mas a diagnosticar falhas e anomalias, muitas vezes fala, opa, isso aqui está operando, eu não estou estimando a vida útil, eu estou antecipando assim, ó, tá uma falha, tá para acontecer. Tem uma anomalia aí, que é o caso do motor do freio. Se eu tivesse um sistema de sensoriamento lá o tempo inteiro, ele poderia ter identificado que, opa, era para o freio funcionar, houve uma vibração a mais, houve aqui um desgaste, houve alguma coisa que não estava legal. E aí também tem a parte de monitorar a condição. No fundo, são partes do mesmo bolo. Estimar a vida útil, diagnosticar falha anomalia e monitorar a condição acabam sendo a manutenção preditiva em si. A gente só divide em alguns casos. Esse gráficozinho aqui embaixo da esquerda, ele mostra aqui uma análise espectral de Courtois de frequência, uma análise de sinal. Aqui é a severidade da falha. Então você vê que, por exemplo, de 0 a 60 dias, frequência de 0 a 6, aqui ele tem uma análise de espectral de Courtois. Eu posso fazer por análise espectral, esse é um exemplo. Neste gráficozinho aqui, eu tenho aqui a estimação da vida útil.
eu tenho a predição da vida útil após a degradação detectada. Tá? Este gráficozinho é a verdadeira degradação. Aqui é o mais ou menos 20%. O ponto de teste, breakpoint, então tem todo esse gráfico. E esse gráfico aqui é muito importante. Ele resume muito bem o que é a manutenção preditiva. Manutenção preditiva basicamente é coletar dados, definir o que você vai fazer ou como você vai identificar defeitos, causas e intervenções e agir. Tudo isso é um conjunto técnicas, processos e aplicações. Então, é coletar, definir e agir. Tudo isso é parte da manutenção preditiva. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de estimar a vida útil de um equipamento. Para que serve isso? Estimar a vida útil de um equipamento, o RUL, o RUL, em inglês, Rest Unit Life, ele ajuda a prever o tempo de falha e otimizar os cronogramas de manutenção. Então, digamos que eu tenho uma fábrica com um monte de dados e eu quero estimar o tempo de vida ou o tempo da próxima manutenção daquele equipamento. E aí eu posso, com isso, de cada equipamento, começar a otimizar os cronogramas de manutenção, ou como eu disse, otimizar a equipe que vai ter que ficar voando para ir nas fazendas eólicas. Que tipo de algoritmos são usados? Eles dependem muito dos quais indicadores de condição são extraídos e quantos dados você tem. Mas a chave disso tudo é os dados. Eu preciso ter muitos dados e a partir de muitos dados eu começo a trabalhar. O que eu vou usar? Qual algoritmo? Aqui é um gráfico, ele mostra aqui, ó. Se eu tenho um dado sistema e eu tenho o run to failure, a história da corrida até a falha, eu posso usar modelos de similaridade. Ou seja, eu tenho todo o histórico desde que ele começou até ele falhar. Então, eu posso usar o modelo de similaridade, que eu tenho várias possibilidades. Para grandes dados, hash similarity model, para fazer o shape de match signal pairwise, para saber o modelo residual de similaridade, eu posso usar, fazer as degradações dinâmicas conhecidas, eu posso usar o residual similarity model. Se eu souber, ou se eu tiver somente o threshold da falha conhecido, ó, eu sei que aquele freio da turbina eólica, quando ele começa a vibrar acima de uma frequência X, ele está com falha. Aí eu posso, por exemplo, acabar com modelos de degradação. Então, assim, eu posso usar o modelo linear ou o modelo exponencial e outros por aí. E se eu tiver somente dados de tempo de vida com ou sem as covariâncias, as covariáveis, eu posso usar modelos de sobrevivência, ou seja, eu posso usar um Reliability Model, Covariate Model, Survivor Model. Isso é muito importante. Eu gosto de falar que, assim, manutenção preditiva é lobo em pele de cordeiro. Quando a gente olha o pessoal falar, é muito simples, a gente pode usar o modelo, a teoria por trás, ela começa a ficar bem complexa. Não é muito simples. Você precisa ter todo um estudo, conhecer os algoritmos, saber o que pode acontecer, conhecer de manutenção. Então, assim, é um conhecimento muito grande. A nossa ferramenta ela vem facilitar, principalmente na parte de modelos. Você pegar esses dados e trabalhar com eles. Então, ela vem facilitando. Mas, assim, a teoria, muitas vezes, ela ajuda a gente a ter o que a gente chama a cereja do bolo. Mas só foi possível a manutenção preditiva, hoje, né, ela está sendo usada graças à evolução que está tendo desses modelos, que é o machine learning e outras coisas mais. Isso é a estimação de tempo de vida útil. Agora, se a gente quiser fazer diagnóstico de falhas, a gente quer fazer o quê? Isolar a causa raiz, a gente pode treinar modelos de classificação e clustering de machine learning,
fazer cluster com caminhos ou outras técnicas de aprendizado de máquina, ou seja, eu estou falando aqui em aprendizado supervisionado e não supervisionado. Se eu tenho um conjunto de dados grande do meu sistema, um histórico muito grande, e eu busco e eu sei o que aconteceu, ou seja, eu sei quando falha, eu consigo desenvolver modelos preditivos baseados em dados de entrada e saída. Eu sei que essa série histórica ela falha quando acontece isso. Eu consigo desenvolver modelos de classificação. Mas muitas empresas e muitas vezes a gente não tem a nossa saída. Eu tenho eu tenho uma nuvem de dados. Isso acontece demais. As empresas ela tem 1000 sensores na minha máquina. Eu sensoriei, mas eu não estou conseguindo extrair dado nenhum. O que eu faço? E eu não sei o que tem que acontecer. A gente usa clustering, usa aprendizado não supervisionado, que é o que? Agrupar e interpretar dados com base em entradas apenas com base apenas nos dados de entrada. Aí sim a gente tem essa possibilidade de estar aí trabalhando com o machine learning e todas as outras coisas mais, ok? E para isso, dentro do MATLAB, a gente tem essa pequena ferramentazinha, que é o que? É o Classification Learning App. O Classification Learning App, você consegue importar dados e usar diversos modelos e testar todos os modelos e treinar esses modelos e ver a accuracy deles para cada modelo e falar assim, para esses dados eu vou usar o Linear Discriminant, que ele teve uma precisão maior para essas 4 features. Então você consegue treinar o seu modelo, plotar o scatter, a confusion matrix, a rock curve. Então você tem todo uma gama fácil de você treinar. E é visual. Você pode fazer isso no código? Pode, mas cada vez mais o MATLAB Simulink ele tem investido em aplicativos visuais para facilitar o usuário. Bom, aqui é um videozinho, um exemplo de como que a gente usa o Classification Learning. Eu tenho os dados aí de sensores, então aí os plots de temperatura, de velocidade, de taxa de fluxo, então assim, estão todos os sensores. Aí eu abro o meu Classification Learning App, certo? Uma vez ele abriu, o que eu faço? Eu crio uma nova seção e pego os meus dados que já estão no meu workspace. Então eu vou lá e vou escolher meus dados. Esses aí é um conjunto de dados com os preditores já escolhidos. Então eu consigo ver para cada um deles. Esse é o conjunto original de dados, como eles estão plotados aí. Aí o que eu quero fazer? Agora eu quero pegar e testar e treinar o meu modelo. Então eu adiciono os modelos que eu quero testar. Então eu usei todos o conjunto de KNN e ele está fazendo o teste, ele já está treinando o modelo. E aí ele já vai te dando a accuracy, os treinos, né? Ele vai botando, começou a demorar, cancela. Demorou porque eu tive uma accuracy de 87. Para mim tá bom. Aí ele mostra Matrix Confusion. Aí os True Positive False, você consegue selecionar o tipo de plot que você quer. E aí, uma vez você feito isso, você consegue exportar o seu modelo treinado, ou seja, seu algoritmo treinado para você usar. Ele já foi aqui por Workspace no cantinho. E aí você, a partir daí, você consegue usar o seu algoritmo, gerar código, fazer o que você quiser. Aí você põe os dados e treinou ele, você pode usar. Esse é o aprendizado supervisionado. Quando a gente quer fazer um aprendizado não supervisionado, a gente tem os dados. Então você tem o ratio. No supervisionado é o seguinte, eu não tenho informação nenhuma. Então o que eu vou fazer? Eu venho para usar um PCA. Usar um PCA. Nesse caso a gente não tem um app para não supervisionado. Ele usou aqui nesse caso somente o código. Então você consegue dizer média, fazer PCA, você consegue fazer tudo isso aí. Então aí você tem aí o seu
os principais components com os second principal components, e aí você tem o seu clustering que você está montando. Ele tem esse código, ele desce, e aí ele tá vendo, ó, engine número 3947, então você consegue com o mouse falar o sample, e consegue fazer esse rastreio aí. Então são todas ferramentas assim que você pode usar e trabalhar com isso. E aí aqui ele fez um plot para mostrar o que é o green está em modo normal, o orange está em warning e o red em alarme. Então assim, o clustering às vezes a gente fala não tem muita utilidade, mas tem. Uma vez você fazendo clustering e você conseguindo identificar assim o que está acontecendo, quais são as turbinas ou qual, ó, esse dado está aqui, que dado que é esse aqui? Ah, é daquela turbina que estava vibrando demais, que a gente teve que tirar do avião. Ok, então você consegue inferir informação dentro de uma coisa que você não tinha informação nenhuma, você tinha os dados. Então isso é a parte de diagnosticar falhas. Dentro do monitoramento de condição, a gente pode extrair recursos dos dados sensores usando abordagens baseadas em modelo e sinal. E aí começa a entrar uma coisa muito importante, que é o que eu falei para vocês. Muitas vezes a gente não tem histórico. Como que a gente monta histórico? Uma das grandes possibilidades é usar modelos, trabalhar com modelos fiéis, cada vez mais fiéis, extrair dados, fazer assim uma simulação desse modelo. Esse aqui é um modelo de uma bomba hidráulica. Fazer simulações de falhas, essa bomba está falhando assim, mas tudo isso é dependente da fidelidade do seu modelo com a realidade. Então, assim, tem que fazer um trade-off. Qual é tão fiel que eu quero no meu modelo, que meu computador consiga rodar, ou que eu consiga o modelo chegar e tudo isso mais. E aí eu posso fazer milhares de simulações, milhares de casos, e a partir desses dados eu fazer os meus algoritmos e depois ir usando e melhorando os algoritmos com dados reais. Hoje é possível. E isso é possível graças à evolução dos sistemas de modelagem, principalmente modelagem física. Hoje a gente tem o Simscape, essa figurinha aqui do lado esquerdo, mais esquerda aqui da bomba. É uma modelagem física, ela tem uma modelagem que nós vamos falar daqui a pouquinho, muito fiel à realidade. E uma vez que eu tenho esses dados de modelos, ou dados, até dados reais também, eu consigo então usar o que a gente chama de Diagnostic Feature Designer. Nós vamos hoje fazer um hands-on dele, daqui a pouquinho. Vou mostrar para vocês de como que a gente utiliza o Diagnostic Feature Design e fazer o Classification Learning. Mas o Diagnostic Feature Design, basicamente, ele pega os dados, por exemplo, vibração, taco, e aí a gente pega quais são as features mais importantes, ou que eu tenho mais aderência com a falha e posso utilizar. Tá? Esse aí é o Diagnostic Feature Designer. Se a gente for no MATLAB e digitar Diagnostic Feature Designer, ele vai abrir a nossa telinha do Diagnostic Feature Designer. E aí a gente consegue abrir do lado aqui, só para vocês verem a carinha dela, daqui a pouco a gente trabalha com ela. Ele vai abrir essa telinha e observem que ele é todo visual. Então depois, já a gente entra com mais detalhezinhos dessa Diagnostic Feature Design. Você pode vir também em Apps. Se você vier aqui na aba de Apps e abrir aqui, você deve ter lá o Diagnostic Feature Design. Mas eu não estou achando, cadê o Diagnostic Feature Design? Você vem aqui, ó, começa a escrever, ele aparece aqui, você clicou, ele vai abrir. Então você pode usar para diagnosticar e prognosticar as features diagnósticas. O Classification Learner é a mesma coisa, está aqui, ó, Classification Learner. Se a gente abrir ele aqui,
ele é aquele que eu mostrei antes. Ele é para fazer o treino dos algoritmos de classificação. Você treina vários e aí você tem essa facilidade. Está aqui, ele abrindo aqui. E já tá, a gente mostra mais detalhes dele também. Eu já estou carregando, que daí ele já fica na memória, e a hora que a gente rodar o exemplo, ele vai ficar bem mais rápido. A primeira vez ele demora um pouquinho, mas essa aqui é a carinha do Classification Learning. Você pode fazer PCA, pode treinar um algoritmo, ou treinar todos, tá vendo esse all quick, to. Se você tiver parallel computing, você pode usar paralelo. Muitas vezes demora treinar algoritmos, dependendo do número de dados que você tem. Aí você tem que usar parallel computing e outras coisas mais. Tá? Bom, isso aí é o diagnóstico. Mas antes da gente entrar, eu falei, modelos. Como que esses modelos realmente podem me ajudar? Isso é muito importante. Como que os modelos vão me ajudar mesmo? Você pergunta, eu tenho modelo, mas será que vai funcionar mesmo? Bom, depende. Se você não possui dados reais, é muito importante você começar a considerar gerar dados por meio de modelo de simulação. Se você modelar o seu sistema no Simulink e introduzir falhas, por exemplo, uma linha hidráulica entupida, outras coisas mais, você vai registrando as saídas do seu modelo e dos sensores que você colocou, e aqueles dados, você pode usar aqueles dados para gerar um modelo para prever tudo via modelo. Então, assim, são dois princípios, tá? O Data Driven é o que a gente usa para desenvolver os algoritmos. Isso aqui não tem jeito, a gente vai precisar de dados, de modelos ou não, ou dados reais. Mas é como eu disse para vocês, dados reais disponíveis é difícil ter e é demorado muitas vezes, então a gente pode considerar gerar por meio de simulação. E eu tenho, Eloy, observado que muitas vezes a gente não precisa só ficar restrito a dados reais ou dados de modelos, mas sim ter uma abordagem híbrida, que seja dados reais e dados de modelos. Ambos fornecem informações muito importantes do seu sistema, desde que você tenha o seu modelo bem fiel à realidade. Então, para isso, a gente tem hoje, para a gente conseguir fidelidade, o que a gente chama de modelagem física. Modelagem física nada mais, nada menos é uma representação unificada, usando Signal Flow, Bond Graph ou outra técnica que quiserem, que permite a modelagem de vários domínios em um ambiente. O que é vários domínios de um ambiente? É modelar sistemas elétricos, mecânicos, hidráulicos, térmicos, fluidos e vários outros, tudo no mesmo modelo, ou seja, fazer a troca de energia entre os blocos funcionais. Tá? Isso é o ideal para sistemas físicos. Você é baseado nas leis da física quando você modela. Por exemplo, eu não vou modelar a equação matemática. Eu quero modelar o circuito de Kirchhoff, não a equação matemática. A equação matemática existe, mas a vantagem do Simscape é que ela já modela por trás para você, e aí você começa a ter o seu facilidade. Aqui é um exemplozinho de um motor DC. Ele tem uma entrada de tensão, um resistor, um indutor, o conversor eletromecânico. Aí, quando eu tenho conversor eletromecânico, eu tenho uma fricção e a inércia do motor e o shaft housing. E aí eu posso colocar numa carga, alguma coisa assim. Tá? Você pode mixar diversos domínios da frequência e fazer análise steady state, fazer análise de frequência, fazer análise transiente, simular, otimizar, fazer estatística, pode fazer tudo que você pode fazer com modelagem. E o conjunto de ferramentas que a gente tem hoje para modelar essa encrenca toda é o Simscape. O Simscape, ele é a base, ele funciona em Simulink, ele é a base de todos. E aí você tem outras toolbox, a toolbox base, e aí você, uma vez tendo o Simscape, você tem a Simscape Multibody,
a SymScape Fluid, a SymScape Driveline e a SymScape Electrical, que é Power System Electronics. Então você tem os dois. Então você começa a poder construir modelos com diversos elementos no mesmo modelo, elementos físicos, e aí você fala, mas eu queria um domínio que não tem o SymScape nenhum. A biblioteca permite você construir tanto o seu componente quanto o seu domínio físico, mas aí são tópicos mais avançados de SymScape que ficaria para um próximo workshop ou webinar. Bom, como que é essa história de SymScape? Ele é uma extensão de Simulink, então assim, ele trabalha em ambiente Simulink, então é legal ter conhecimento de Simulink para funcionar. Eles têm bibliotecas e utilitários de blocos de fundação, ou seja, de elétrica, hidráulica, driveline e outros. Eles têm blocos para transmissão de sinais de controle físico. Ele é projetado para modelar de domínios físicos em vários domínios, sistemas físicos em vários domínios. E ele emprega abordagem de rede física para modelagem. Aqui é o exemplo que eu mostrei, é isso que ele faz. E a vantagem é que você começa a poder modelar essas interações que muitas vezes são complexas em um único ambiente, e aí você tem uma clarificação, você tem uma clareza de como isso se integra, e a vantagem é que por trás ele constrói a rede e as equações que fazem algébricas, que fazem toda essas iterações. Essa é a vantagem de usar o SymScape e a velocidade. Aqui um exemplo. Eu tenho esse esquemático e a abordagem diferente mesmo. Eu tenho aqui uma pilha, um resistor, um indutor e aqui um motorzinho. Matematicamente, as equações matemáticas é isso aqui. Ela é essa equação diferencial aqui, essa equação algébrica. Para modelar isso em Simulink, eu teria que usar esses blocozinhos aqui. Mas não é tão difícil fazer isso aqui no Simulink. Realmente não, para esse modelo não. Dependendo, quanto mais complexo o seu modelo, esse bloquinho aqui de baixo vai ficando cada vez mais complexo. E aí fica difícil você criar esses blocos. Com o modelar SymScape, do lado direito aqui, você faz esse tipo de modelo, muito mais fácil, porque você não está pensando em modelar matemática e como os blocos, ou seja, o fluxo de sinal está rodando aqui. Você está pensando fisicamente. Eu tenho um resistor, eu vou pôr um resistor. Eu tenho um indutor, eu vou pôr um indutor. Eu tenho um conversor eletromecânico, eu vou pôr um conversor eletromecânico. Eu tenho um motor, motor eu tenho inércia e fricção. Então você começa a ter essas diferenças e aí você pode simular várias coisas aí. Uma pergunta aqui que o Fernando acabou de fazer. Vocês têm algum curso específico para Simulink e SymScape? Sim, temos. Nós temos esses cursos para Simulink e nós temos os cursos de SymScape para tanto o SymScape Foundation, a base, até todas as outras. Eu queria saber SymScape, mas eu quero aprender mais modelos mecânicos. Então, sim, a gente tem esses cursos, sim. Depois a gente pode entrar em contato e conversar melhor sobre isso. E eles são muito mais fáceis de criar, tá? E você consegue modelar sem precisar fazer derivação e outras coisas mais. Então, essa é a vantagem. Então, vamos para o nosso hands-on. Nós vamos entrar aqui, mas antes eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Vamos lá. Já a gente abre lá. Vamos mostrar o SymScape. Eu vou usar exemplos do próprio Simulink. Se vocês vierem aqui, e digitarem doc, ele vai abrir o nosso helpzinho aqui, tá? Ele vai abrir a documentação. Essa documentação é uma documentação do MATLAB que é muito boa. A gente vai lá em Predictive Maintenance e
a documentação ela tem muitas coisas, muita informação, muito mais informação do que a gente tem aqui no nosso workshop. Eu quero fazer o Get Started, eu quero Manage Syntax. No entanto, a gente tem uma coisa que chama exemplos. Esses exemplos, eles têm diversos tipos, desde exemplos até complexos, até exemplos simples. Para você poder trabalhar com a ferramenta, e você pode usar esses exemplos, esses demos, para você desenvolver o seu script, sua aplicação. Se vocês abrirem aqui VN Manage System Data e abrir aqui, ó, Multi-Class Full Detection Using Simulate Data. Esse aqui é um exemplo que ele mostra um modelo Simulink, ele usa o Predictive Maintenance, Simscape Electric, Simscape Fluid, Simscape Multibody Simulink. Então ele usa uma gama de produtos. Ele faz um modelo de uma bomba, tá? Triplex, que inclui leaking, blocking, ele inclui falhas de leak, de bloqueio e de bearing. Se vocês vierem aqui e clicarem em Open Live Script, ele vai abrir isso aqui, ó. Então, ele vai abrir o nosso modelo em Live Script. Mas não tem Simulink. Ele tá. Mas esse Live Script ele é uma evolução das funções do ponto M. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu não vou rodar esse exemplo e eu vou explicar por quê. Se a gente for rodar ele, vai demorar demais. Ó, Simulating Fault in Health Data, certo? O Simulating Fault in Health Data, se a gente ver, se vocês vierem aqui na linha 76, entre 74 e 76, ó, o que esse modelo ele faz? Ele pega esse modelo, ele roda 1000 simulações. Se você tiver paralelo compute, ele rola em paralelo, usando o paralelo compute. Ele toma em torno de 1 hora de simulação. Para gerar, ele gera 620 megas de dados de falha, de falha e de não falha. Ou seja, ele é todo um código que ele faz assim, ele simula ele varia parâmetros para diversas entradas e diversos com falha, com uma falha, com 2 falhas, com 3 falhas. Então assim, ele simula vários. Se a gente muda aqui para false, aí ele tem uma opção para rodar 10 vezes. Mesmo essas 10, ela demora, não iria dar tempo de fazer essa simulação, tá? Mas eu achei importante mostrar esse exemplo, porque se vocês rodarem somente, vocês vierem aqui, ó, somente o Setup Model, ele vai demorar um pouquinho, ó, se por só Run Section, mas aí ele vai abrir esse modelozinho aqui em Simulink. Se vocês quiserem rodando, você não põe Run tudo, não, é Run Section. Vem aqui, ó, clica aqui, ó, onde está esse Setup, clica com o mouse aqui, ó, e põe Run Section. E aí ele vai abrir esse modelozinho aqui. Ele vai demorar um pouquinho enquanto ele vai rodando aí, se vocês quiserem rodar. Ele não vai ser parte do nosso hands-on, eu já explico. Aí ele vai montar este modelo aqui, que é um modelo de uma bomba. Então, esse aqui é o Simscape, tá? Deixa eu abrir essa library browser aqui para vocês. O que o Simscape tem? Se vocês vierem aqui, ó, Simscape, tá abrindo aqui. Vocês têm a Foundation Library, tem bastante coisa. Você tem utilitários, você tem o Driveline, você tem elétrico, você tem fluidos e você tem o multibody, tá? Então você tem todo um... O que é isso? São vários componentes já prontos, tá? E aí você tem aqui, por exemplo, na Foundation, você tem elétrico, gás, hidráulico
isothermal liquids, magnetic mecânico, multi-air físico, térmico, termolíquido, two-phase fluid, isso só na foundation. Mas se vocês quiserem coisas assim, mais, eu quero um negócio mais multibody mesmo, com belts, body elements. Então você vem aqui em body elements. Eu tenho aqui massa flexível, você tem cilíndrico, e tem inércia, então tem essas foundations aqui, tá? Então essa daqui. Então aqui, esse modelo aqui, ele é um modelo elétrico hidráulico, fluido, que ele configura. Então se você ver aqui, eu tenho a minha fonte do motor, minha fonte elétrica, aqui ele mede a minha corrente. Aqui eu tenho meu motor, se eu der 2 cliques ele mostra se ele tem um default ou não, tá? Eu tenho minha bomba, que se eu der 2 cliques ele tem todo uma configuração gap, outer radius, length, stroke, breakaway, friction, force, velocity, fricção de Coulomb, densidade, você tem a visualização do cilindro, como você quer o RGB dele, a opacidade, então tem tudo isso aqui. Você tem o plug, o rod, a válvula, o crank, housing, fold. Tá vendo? Então tem diversos parâmetros. Obviamente não é tão simples você configurar isso aqui. Demora um tempo. Mas uma vez que você está configurado, você pode simular o que você quiser. E essa é a vantagem, porque uma vez você configurado, você consegue desenvolver um script igual este daqui do exemplo, que está aqui. Para quê? Para variar aqueles parâmetros, para criar dados com e sem falha de diversos tipos de falha. Ou seja, você pode desenvolver sua árvore de falhas e variar seus parâmetros para poder desenvolver os seus dados e a partir deles você ter todo uma gama aí, tá? Eu não vou rodar esse modelo. Aí ele passou aqui, deu uma falhazinha aqui, mas é gráfica. Tem as propriedades do fluido, ele passa para o fluido. Eu também posso configurar as propriedades do fluido, simular um entupimento, outras coisas mais, e tem minha carga, e aí eu consigo fazer simulação. Esse aqui é o Simscape. Então eu tenho, se vocês entrarem no doc, vocês têm lá diversas exemplos do Simscape. Tá? Se vocês vierem procurarem Simscape aqui dentro do Documentation, vocês têm diversos dados. Mas o legal é o seguinte, hoje nós vamos usar, na verdade a gente não vai usar esse modelozinho aqui, nesse exemplozinho aqui não. A gente vai usar, se vocês forem em exemplo, do Predictive Maintenance, voltar lá, a gente vai usar o que a ideia nossa é mostrar Diagnostic e o Classification Learning. Então, se a gente vier aqui, no Predictive Maintenance Toolbox, procurar o Analysis and Feature and Select Features for Pump Diagnostics. É este daqui que a gente vai utilizar. O que ele faz? Sabe aquele exemplozinho que eu acabei de mostrar? Ele pega os dados gerados, ele já pegou os dados, já está pré-processado para remover alguns transientes, tá? E a partir desses transientes, eu consigo desenvolver o meu Diagnostic Feature. Aí se vocês clicarem aqui, ele vai abrir o modelozinho lá, em LiveScript. Vocês podem digitar isso aqui também, ó, Open, e se vocês digitarem Open Example, Predict Maintenance, Análise and Select Features for Pump Example, vocês vão abrir a mesma coisa. Eu não vou seguir o LiveScript, tá? Podem até fechar se quiser. O que a gente vai fazer? Tá vendo que ele tem aqui um Saved Pump Data? Eu quero usar esse conjunto de dados aqui. Então, para usar esse conjunto de dados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um negócio bem legal, que é carregar ele para o meu workspace. Então, eu vou fazer load, saved pump data e dou um enter aqui. Ele vai carregar no workspace aqui nosso, bem
Ele carregou pump data. Se você escrever pump data, ele vai mostrar o que ele tem. Ele vai ter aqui, ó, pump data. Se eu digitar pump data e dar um enter, ele vai mostrar aqui no command window para a gente o que ele tem de dados. Eu tenho lá 240 dados, ou seja, elementos de flow, pressure e fault code, ou seja, eu já posso classificar. Então, eu tenho o código de falha 0, o código de falha 100, o 10, o 1, o 11. Bom, se eu já tenho isso aqui, então eu posso trabalhar com o Classification Learning. Só que para trabalhar com Classification Learning, a gente precisa fazer o quê? Primeiro, a gente precisa saber quais features que a gente vai usar para o nosso Classification Learning, certo? E aí, a gente vai usar o Classification Learning e vai fazer no Diagnostic. Lembra que eu falei para vocês abrir o Diagnostic? Se a gente for no Diagnostic Feature Designer e dar um Enter, a gente vai abrir essa telinha de Diagnostic Feature Designer. Aí agora, como a gente já tem os nossos dados no Workspace, agora a ideia então trazer esses dados aqui para o Diagnostic. A gente vem Import Data, aí você pode estar Single Member Datasets ou Import Multi-Member. Esses dados eles estão em Multi-Member Ensemble. Tá, ele tem 240, ele está multi-member. Então você clica ali. Ele está abrindo a dialog, a caixa de diálogo. Aí ele lá, ensemble variável. Eu escolho a variável. Ó, é um objeto que contém 240 membros, cada membro contém 3 variáveis, que é isso aqui que a gente viu, 3 colunas. Dou next. Aí ele está carregando. Aí ele vai carregar, aí ele tem lá fault code, flow time, flow data, press time, press data. Se você quiser ignorar algum deles, é só clicar no skip. Se você quiser mudar as unidades, daí vem aqui, tum. E aí você consegue vir aqui, ó, signals, ok. Eu vou deixar o nome ensemble mesmo, então ele tem flow data e pressure data. E com a variável condicional de fault code. Então ele dá um import. Abriu. Tá aqui, flow data e pressure data. Agora a gente já tem ele. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é o quê? Vamos lotar o gráfico, seleciona o que você quer e dá Signal Trace. Eu selecionei os dois porque é o que eu quero fazer. Eu quero plotar meu sinal, traçar meu sinal. Quero ver qual que é o comportamento dele. Então eu vou dar o Signal Trace. É bastante dado, observem, quanto mais dados, mais poder computacional você precisa. Então demora um pouquinho, mas está rodando. Ó, ele está criando o plot do flow e do pressure, é o que eu pedi para fazer os dois. Vocês podem fazer separado os dois se quiser, não tem problema nenhum. Nesse caso, eu cliquei para fazer os dois. Eles vão mostrar o quê? Eles vão plotar dois gráficos, mostrando a pressão e o fluxo, os sinais dos 240 membros, né, 240 dados que a gente tem. E a gente vai poder agrupar eles como a gente tem os dados de falha ou não, porque a gente gerou esses dados. Aí ela, mas como que você gerou? Eu falei, bom, eu sabia o que estava falhado e o que não estava. Então eu gerei aqui os gráficos de flow e data, tá vendo? Flow pressure e flow data. Ele gerou aqui juntinho, porque eu selecionei os dois. Ah, mas eu não queria os dois juntos, eu queria só um. Você clica num aqui, ou manda separar ali, ó. Você lembra que eu venho no Signal Trace, eu posso ou agrupar, ou eu posso
desagrupar os dados, signal trace e signal flow. Eu vou plotar aqui um de cada vez, só para vocês verem que eu posso também fazer o gráfico separado deles. Acho que fica até mais fácil para vocês verem o que é cada um. Então eu tenho aqui o do flow, se eu selecionar o de pressure e clicar signal trace, ele vai gerar o do meu pressure também. Então esse aqui é o signal trace. Observe que aqui embaixo tem uma caixa de spam, ou seja, uma visualização geral dos dados, um formato maior. Então eu tenho os dois. Eu vou pôr um do lado do outro, só segurar aqui, puxar aqui. Então eu tenho do lado esquerdo flow, do lado direito tenho pressure data. Tenho os dois. Então eu tenho aqui os meus dados. Se a gente cliquei aqui ó, no flow e vier em signal trace e clicar aqui em ensemble view preference, eu posso agrupar por código de falha. Então se eu fizer isso aí, vocês vão ver o código de falha agrupado por flow e eu vou fazer a mesma coisa por pressure. Então ele está agrupando, agrupou, cliquei aqui, ensemble view preference group by fault code. Então você tem aqui ambos diferentes e a gente consegue ver, começar a observar, então, peraí, o amarelinho é o que? O fault code 10, então tem aqui uns picos, então eu começo a poder ver isso aí. No entanto, vamos começar então agora a extrair as features, né? Então eu posso vir aqui, se eu vier Feature Designer aqui, ó, as features no domínio do tempo, se eu vier e clicar Time Domain Features e clicar Signal Features, ele vai abrir para mim uma telinha em que eu vou poder selecionar o meu sinal, ou seja, qual sinal que eu estou fazendo, a variável independente, a condição de variável, e qual feature eu quero selecionar, quero usar. Eu posso usar todas, que é média, desvio padrão, RMS shape, curtoise, skewness, tudo, ou eu posso selecionar o que eu quiser. Eu vou por todas, vou fazer isso para o flow. Aí ele vai processar, né? Ele vai abrir essa telinha aqui, ó, vai processar um por um. Aí ele vai fazer todo o dado de feature nosso. Então ele demora um pouquinho. Eu vou fazer a mesma coisa para o dado do signal trace, tá? O Fernando está perguntando se é possível sobrepor os dados. Sim, a primeira vez que eu pus lá, que eu pus flow e pressure, que eu selecionei os dois lá, se eu não estiver enganado, ele sobrepôs os dados, tá? Então eu pus um sobre o outro. É que eu estou fazendo separado, mas eu poderia sobrepor sim, sem problema nenhum. Eu seleciono aqui no Signal Spectre os dois e mando fazer o Signal Trace, ele sobrepõe os dados. Ou eu posso fazer uma sobreposição ali dos dados manualmente. Se o diagnóstico não conseguir manualmente, você consegue sobrepor sim. Então ele está coletando a tabela. Então eu observo que a Feature Table. Ele tem lá Clearance Factor, Impulse Factor, Curtoise, Means, Peak Value, RMS, porque eu selecionei todos. Então eu selecionei todas as features. Ah, mas por que você está fazendo isso? Eu vou mostrar para vocês que tem feature que são mais importantes. E aí às vezes facilita para você trabalhar com os dados. Entendeu? Deixa ele terminar de fazer esse processamento. Processou, ele vai fazer esse gráficozinho histograma. Vamos fazer a mesma coisa para o Signal Tracing. Eu posso vir aqui, Feature Design, Time Domain, Signal Features. Só que agora para o Flow Data, para o Pressure Data. Dá um OK. Ele está rodando aqui, 42.
E aí ele vai fazer o minha feature table pro pressure data também. Eu estou trabalhando com um conjunto pequeno de dados, assim, cada vez mais dados, cada vez mais poder computacional é necessário. Então, a gente tem que balancear isso aí também. Um segundinho que ele está terminando. Está coletando a tabela de dados e aí ele se você tiver o Parallel Computing, você pode habilitar o processamento paralelo nesse Computation Options aqui. Como eu acredito que a maioria não tem, então a gente não está habilitando. E nesse caso também não é nada muito demorado. Esse aí é o de Signal de Features, Feature Table. Ok. Então, tem os features. Tá aqui, ó, features de flow e de pressure, ok? Então, esse aqui é o que a gente extraiu no domínio do tempo. Então, foi essa a ideia. Agora, a gente pode extrair dados no domínio da frequência também. Então, se você vier aqui a Spectral Features, opa, ok, Spectral Estimation. Na verdade, não é Spectral Features, é Spectral Estimation, desculpa. Você vem aqui, Spectral Estimation, a gente vai estimar a densidade de espectro, potência. Clicou em Power Spectrum, aí ele vai abrir uma telinha, aí a gente seleciona o dado. Nesse caso a gente põe 20, vai ser modelo, a gente vai por 20, escolhe o approach que a gente quer, vamos usar um modelo autorregressivo e dá um OK. Aí ele vai fazer o nosso Power Spectrum. Esse Spectral Features é para tirar a feature depois, tá? Não é... Daqui a pouco a gente faz isso aí. Então ele vai computar o Power Spectrum. Ele é um pouco mais demorado, tem uma equação mais demorada para fazer tudo isso. É esperado que ele demore um pouquinho mais mesmo. Aí o ideal é a gente fazer para ambos, tá? Aqui observa que a gente está fazendo no full. A gente fez em todos os dados, ou seja, toda a sequência de 0 até então a gente tem aqui o Power Spectrum. Então aqui é o Power Spectrum. Se você vier mudar aqui o Scale e fizer Linear, ele mostra aqui. E se você quiser fazer Ensemble e Group by Fault Code, você começa a ver na frequência qual o código tem uma frequência
power spectrum maior, tá vendo? Então você tem toda essa possibilidade aqui. Ah, mas eu não queria todos os dados, eu quero só de uma parte dos dados. Se eu mexer aqui nesse span, eu quero fazer só dessa região aqui e fazer Spectral Estimation e vir aqui em Power Spectrum, eu tenho melhor visualização disso aí. Eu vou pôr 20 aqui também. Tá rodando lá. Eu consigo reduzir a minha janela, tá? Para visualizar melhor. Eu quero só uma janela, então eu consigo modificar isso. É demorado, pessoal, porque eu estou assim, mostrando várias capacidades para você ver. Até agora a gente está no mesmo app, então, e a gente nem explorou tudo e nem vai dar tempo de explorar toda a capacidade desse app. O que eu indico para vocês é entrem naquele doc e busquem exemplos que usem isso, o Help. Ele vai conseguir o Help, ou se precisarem entrar em contato com a gente para a gente poder estar ajudando vocês aí nisso aí. Então você tem esse Power Spectrum também aí do. Ok, então se a gente vier aqui para o Zlinear, Group by Fault Codes, a gente vê aí ambos os dados. Aí agora a gente quer fazer o que? A gente quer. Agora a gente pode fazer o Spectral Features, que é o que eu tinha feito lá. Por quê? Porque agora a gente tem os features, a gente já fez o Time Domain Features, agora a gente vai fazer o Spectral Features. Você clica aqui, aí ele vai estimar para a gente vai usar o full signal, peak amplitude, peak frequency, número de picos, vamos por 5 aqui. Em vez de a gente vai usar os coeficientes modais, frequência natural e fator de amortecimento, band power, só que assim, a gente não vai fazer para toda a frequência, a gente vai fazer aqui, ó. Ah, eu vi que entre 20 e 200 eu tenho uns picos aqui, então eu quero estimar nesses picos aqui. Então eu vou por 250 aqui. E vamos pôr em torno de 20, alguma coisa aqui. Então eu quero fazer para essa região de frequência aqui. Por 20, opa, 24, o que vocês conseguirem, em torno de 20 ali. E então eu vou fazer essa configuração. Uma vez fazendo essa configuração, observe aqui no gráfico atrás que ele já ele já colocou a região, é mais ou menos que a gente está estimando, tá? Eu vou dar OK. Então observa a região aqui entre 250 e 20 mais ou menos. Tudo começou a ficar um pouquinho lento. Estou fazendo várias equações e tem bastante coisa aberta e começa a ficar lento, de vocês não deve estar tão lento assim. Então ele começa a processar aqui para vocês. Então ele demora um pouquinho mais. Vocês podem selecionar. Ah, mas como que seleciona a frequência? É simples. Aqui ó, no gráfico direito, enquanto processo, você vê que tem picos nessa região entre até 250 e 200 e pouco. Você tem alguns picos, né? Essas bolinhas. Que são os picos que ele de falha ali que a gente tem, né? Então, assim,
eu posso selecionar outras frequências, só que os picos, assim, depois de 50 eles começam a se tornar muito pequenos. Então, assim, não precisaria fazer essa computação, porque você vai despender muito recurso computacional e os dados que eles vão te dar é quase nada. Então, não valeria a pena hoje, tá? Para a gente fazer assim. Então, esse que é o legal aí do Special Features. Então ele está criando aí pra gente aí. Special Features. Spectral Features, desculpa. Demora um pouquinho, está coletando, já processou. Tá quase. Tá processando aí. Aqui tá lento mesmo. Eu tô com muita coisa aberta. O PowerPoint. Não sei se aí no computador de vocês já processou. Mas aqui, pronto, acabou de processar aqui. Se vocês fizerem isso o mesmo Spectral Features pro Powers, pro Pressure, nesse caso aqui, que é o Flow Pressure, dá pra gente fazer. Ver se ele vai fazer um pouquinho mais rápido agora. Eu vou fazer que eu acho que é importante para mostrar uma coisa para vocês ali depois. Por isso que eu vou fazer mais esse aqui. Tá rodando. Por quê? Porque depois que a gente fizer as features, a gente vai fazer o rank para mostrar para que a gente fez tudo isso. Para que eu estou fazendo tudo isso? Para mostrar qual a feature que, baseado na métrica nova que a gente está usando, ou poderia usar uma outra, qual a feature mais importante, ou seja, assim, o que a gente tem que usar que distingue melhor as diferentes falhas? Porque assim, uma coisa é você falar que você tem falha, eu tenho falha. Uma coisa eu tenho que falar, estou com uma falha de pressão, eu estou com uma falha de fluxo. Então, assim, o que distingue a falha de pressão da falha de fluxo? Eu sei que eu tenho falha, mas o que distingue eles? Né? É isso onde a gente vai chegar. Assim, qual a feature que mais indica isso pra gente, tá? Que distingue as diferentes tipos de falha de uma da outra. Então, uma vez a gente fazendo isso, é mais. Então, você vai coletando a feature, processou, está atualizando ali nossa feature table. Um monte de feature já, né? Tá coletando.
Demora um pouquinho, não sei se o de vocês está mais rápido, mas tá terminando aqui. Então, finalizando, pessoal, tá quase. Aí vocês vão entender a importância de fazer isso aí. Vocês veem que assim, a gente tem muitos dados, sabe? Muitos. Muitas vezes a gente tem muito dado, muita features e fica. Não precisa, tá? Às vezes você põe dado demais, não ajuda. Terminando, tá atualizando a tabela de features, pronto, atualizou. Temos nossas features aqui, se vocês vierem pondo next, vocês vão ver os histograms dela. Ok, agora qual que é a importância disso aí? Agora a gente vai fazer o rank features. Clicou aqui, clica Feature Table 1, aí ele vai criar o nosso ranking plot, o rank de features, ele vai pôr ali uma métrica para a gente observar o nosso ranking. Está coletando a tabela de features. Então você vê, ó, ele está grandão, tá em bastante feature, domínio do tempo e domínio da frequência, para pressão e para fluxo. Então ele tem os dois. Então ele tem outras coisas. Há outras coisas que a gente não vai explorar, mas, por exemplo, se vocês quiserem explorar depois a geração de resíduo, tem muita informação, filtragem, média, tem outras coisas que aqui a gente não está explorando, mas tem outras coisas que vocês poderiam explorar só desta ferramenta, outros algoritmos para detectar, para estimar as features, outras coisas mais e fazer essas métricas daí. Tá finalizando ali, collecting features. Como tem bastante feature, ele demora um pouquinho mais. Mas é uma fase muito importante de detectar as features corretas. Se você não detecta as features corretas, você pode ter erro na sua predição. E erro, então, portanto, na sua manutenção preditiva e erro, vocês já sabem, falha é ruim, né? Ok, abriu aí. Então, opa, onde que ele abriu? Então, ele, o que que ele fez? Ele ranqueou. Peraí, cadê o nosso ranking? Tá aqui, nossa feature ranking. Então, observe-se, ela tá
ela está sorted por importância, ou seja, se vocês observarem aqui pela métrica One Way a nova, o Presto Datamin, o Flow Datamin, o Datapeak, o Datapeak esses, cada um desses aqui de cima, Clearance Factor, é importante, ou seja, são as features que são mais fortes para distinguir as diferentes falhas de uma das outras, tá? Então essa é a importância desse gráfico aqui, ó. Então ele vai até chegar lá, por exemplo, no WN, o zeta, a peak frequency do flow, 1, 2, 3, 5, a frequência 5. Essas coisas nada importam, ó, pra gente, assim, zero aqui, elas não tem problema nenhum. Então, uma vez ser selecionado isso aqui, a gente consegue fazer o que com isso? Exportar direto as features para o Classification Learning. Se eu clicar aqui, Export to Classification Learning, que é o que vai desenvolver realmente o algoritmo preditivo, eu vou exportar Default Code e vou exportar somente as realmente que importam. Tá? Então, vou exportar essas aqui. Digamos, vou selecionar as que eu quero. Relação sinal-ruído também. E esta, que são as features que eu vou exportar. Se eu clico em Export, ela já vai exportar as features para o meu Classification Learning. Ela está coletando, ela vai trazer para onde? Para esse Classification Learner. Uma vez trazendo para cá, o que esse Classification Learning vai fazer? Vai desenvolver o meu algoritmo de Machine Learning para você usar como a sua manutenção preditiva. Este é o fluxo. E uma vez que você gerou o Classification Learning, ele abriu aqui. Está abrindo aqui, exportando. Uma vez com esse Classification Learning, ele abriu do outro lado aqui, ele está abrindo um set aqui. Ele abriu isso aqui. O que você quer fazer? Você seleciona o range, tudo. Vou dar um Start Section. Isso aqui a gente pode trabalhar melhor com o que a gente quer, mas é só para ilustrar o fluxo, tá, pessoal? Coloquei aqui, aí eu posso, agora então, estou terminando de abrir, tem ali uma árvore. Que é o original dataset, que ele está plotando para a gente, com os preditores, com as features. Está aqui o nosso dado original. Esse aqui é o clearance, se você quiser ver a média, por exemplo, então você consegue ver os preditores. Ó, risk factor em relação à média e tudo isso. E aí, uma vez trazendo para isso aqui, a gente consegue, por exemplo, trazer os algoritmos que a gente quer treinar. Se a gente pôr all linear, a gente pode escolher o que a gente quer, tá? E usar esse train. A gente coloca train, eu só selecionei o. Como eu tenho Parallel Compute, ele vai iniciar o Parallel para fazer o treinamento. Mas se vocês não tiverem, ele não vai usar. Aí se é só tirar o Use Parallel, não quiser o Parallel, ele não utiliza. Eu tenho como
como aqui a minha feature table tem 240 observações, 38K, 17 preditores, e a resposta é o fault code e 8 classes de resposta. E observe assim, 38K, observe que eu estou trabalhando com um conjunto muito pequeno de dados. Tem exemplos aqui que, se vocês procurarem depois no doc, tem exemplos que usam 10 GB. Então, assim, para treinar, então é bastante dados. E aí ele vai fazer o classification, vai fazer isso aí. Aí a partir daqui você pode usar o export model e aí você pode exportar a sua função, suas coisas mais. Devido ao tempo, eu vou deixar vocês finalizando. Essa aqui é uma parte mais demorada. Aí vocês finalizem e podem testar quantos modelos vocês quiserem, fazerem outras coisas. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Enquanto ele vai rodando ali, aí eu vou finalizando esse workshop. Então, assim, pessoal, sei que é bem rápido, algumas coisas passaram um pouquinho rápidas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem podem perguntar. É importante a gente salientar que a manutenção frequente e falhas esperadas são um custo alto em muitos setores. O MATLAB ele permite que vocês testem e implementem até rápido programas de manutenção preditiva. Tá? Isso aí ele permite. Observem que a manutenção preditiva economiza dinheiro, ela aumenta a confiabilidade e cria oportunidades para os novos serviços e fabricantes de equipamentos e outras coisas mais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês tiverem alguma pergunta agora, eu posso responder a vocês. Era isso que eu tinha para apresentar. Esse é o fluxo assim, que a gente utiliza no MATLAB e outras ferramentas. Gostaria de agradecer a presença de todos. Não sei se você ficou muito claro, mas qualquer dúvida podem entrar em contato, nós estamos aí. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado pela participação no workshop e até a próxima aí.